Fala pessoal, estamos aqui para iniciar mais uma aula. Hoje a gente vai falar sobre a reserva de emergência, que vai ser a nossa aula 4, então sem enrolação, vamos lá. A gente já falou de reserva nas aulas passadas, reserva de emergência, mas hoje a gente vai falar especificadamente sobre ela. Tá, então vamos lá, sem enrolação, a reserva de emergência se baseia naquele capital que você deixa guardado para utilizar somente quando é necessário, somente quando acontece algum imprevisto que não está anotado na sua agenda. Por exemplo, que não furou, por exemplo, aconteceu alguma coisa, você ficou doente, tem que ir no hospital, é o dinheiro que você vai usar para fazer esse tratamento. Reserva de emergência nada mais é do que aquele dinheiro que você guarda para utilizar somente quando precisa. Mas é importante salientar aqui alguns pontos. Ele não é usado para gastos pessoais. Às vezes pode ser que a gente utilize ele para pagar alguma conta, porque às vezes pode faltar dinheiro e para você não ter que fazer um empréstimo para pagar a conta e ficar acumulando, você tira daquela reserva de emergência que você guardou justamente para esse tipo de imprevisto. Tá, então vamos lá pessoal, como calcular a reserva de emergência? Então vamos lá, vamos supor que eu receba 5 mil mensais e o que eu gasto no mês ali é 3 mil. Vamos supor que eu gasto 3 mil no mês. Então se eu quiser ficar parado por uns 5 meses por algum motivo específico, eu tenho que guardar 5 meses vezes a quantia que eu gasto para me manter por mês. Então, nesse caso que eu ganho 5 mil, porém eu tenho que gastar 3 mil comigo no mês, todos os meses. A única coisa que eu vou ter que fazer para calcular esses 5 meses que eu vou ficar parado, para saber quanto que eu vou ter que utilizar, não é nada mais nada menos do que calcular 5 vezes o valor que eu gasto no mês, ou seja, 3 mil. Ou seja, 3 mil, 6 mil, 9 mil, 12 mil, 15 mil reais eu teria que ter para conseguir ficar parado por 5 meses, mantendo ali as minhas despesas. Eu vou colocar a tabela aí, pessoal, para ficar mais claro para vocês entenderem como funciona. Obviamente a gente sabe que não dá para colocar essa quantia grande todos os meses. É aí que entra a parte da montagem da reserva de emergência, então vamos lá. Primeiro passo, reserve parte do seu salário para a reserva de emergência, seja 5%, 10% ou 15% todos os meses na sua reserva de emergência. Segundo passo, tenha paciência. E o último passo, pense a longo prazo. Considere a reserva de emergência como se fosse uma caixinha que você despende ali uns 5%, 10%, 15% todos os meses para encher ela. E quando estiver cheia, você pode variar os investimentos, porque você tem mais tranquilidade e liberdade para fazer o que você bem entende. Desde que você tire apenas, às vezes, uma quantia e deixe uma outra que você sabe que pode suprir a sua necessidade em caso de emergência. Então vamos lá, vamos supor que meu salário seja 3.500 mensais. E se eu quisesse depositar na reserva de emergência todos os meses 10% disso, que daria 350. Ou seja, fazendo um cálculo básico, a gente consegue entender que 350 vezes 12 é 4.200. Ou seja, eu terei em um ano na reserva o valor que cobre um mês dos meus gastos mensais. Nesse caso até passou um pouco. E é por isso, pessoal, que existe a necessidade de ter paciência, pois é um investimento de longo prazo, do qual apenas pessoas que pensam no seu futuro prosperam. Vale salientar que nesse exemplo você terá 4.200 na reserva de emergência, ou seja, R$700 a mais sobre o valor que cobre a sua despesa mensal, o que te dá a liberdade de variar os seus investimentos na reserva emergencial. Tá, beleza Douglas, mas entendi, mas aonde eu posso deixar esse dinheiro para render como uma reserva de emergência? Primeiro que a gente tem que entender que a reserva de emergência é algo para a gente usar como nossa segurança e não algo para ser rentável. Aí que vem a segunda dica, tem que ser um investimento de liquidez diária que seja imediato, ou seja, a rentabilidade dele é diária, ou seja, a gente pode pegar ele quando a gente bem entender, quando a gente quiser. Ou nesse caso, quando a gente precisar ou tiver uma emergência. E a quarta e principal dica é não utilizar a sua reserva de emergência em ativos variáveis, os ativos de risco, pois são aqueles investimentos onde seu dinheiro fica trancado e você não consegue pegar de jeito nenhum, a não ser que seja um prazo de 2 anos, 3 anos, algo que você vai ficar, algo do qual o seu dinheiro vai ficar inutilizável no momento que você precisa. E nesse caso te endividando mais ainda, porque quando você precisar do dinheiro você não vai conseguir, porque o rendimento está para um prazo maior, o dinheiro está preso e você não consegue utilizá-lo. Então pessoal, qual seria o cenário ideal? O cenário ideal seria deixar a reserva de emergência em uma poupança, em algo que tenha rentabilidade diária, que você consegue pegar a qualquer momento. Então a reserva de emergência se baseia nisso, no dinheiro que você pode utilizá-lo em um momento de emergência. O ideal seria não utilizá-lo, mas sim apenas em momentos de urgência e emergência. Mas enfim pessoal, é isso, espero que vocês tenham gostado.
Peço até desculpas aqui porque o vídeo não foi aquela qualidade 100%, eu tô meio doente, mas isso não impede de gravar esse vídeo aqui e postar pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado de verdade e vejo vocês na próxima aula.